Muitas vezes nós duvidamos de Deus e do seu agir na nossa vida. Temos dificuldade às vezes de lidar não só com a dúvida, mas com os sentimentos que elas provocam em nosso coração. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como lidar com as dúvidas. Fala, meu querido, tudo bem? É humano e supernatural nós termos dúvidas com relação a Deus. Nós vemos isso na Bíblia o tempo inteiro, desde Elias até Pedro. Nós vemos Moisés duvidando, Gideão, Paulo e tantos outros. Ao longo do processo que a gente vai vivendo com Deus, nós vamos ter dúvidas, nós vamos ter questões difíceis às vezes da gente entender. E aí vem o grande questionamento: como nós devemos lidar com as dúvidas quando elas vêm ao nosso coração? O que a gente pode aprender desses grandes homens da Bíblia que tiveram dúvidas, mas permaneceram com Deus e com isso tiveram suas respostas? O que nós podemos aprender, os princípios que podemos aprender sobre como lidar com essas dúvidas é o que a gente vai ver hoje aqui no nosso vídeo. Mas antes de iniciarmos esse assunto, de entrar profundamente nesse assunto, eu preciso primeiramente me apresentar, caso você não me conheça. Muito prazer, eu sou Caio César, eu sou ministro religioso e também sou professor lá no Udemy. Eu quero te convidar para você, por favor, curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade que a gente for trazer aqui. Além disso, se você quiser me seguir no Instagram, é só ir lá, ó, Caio César FC. Vai ser um prazer para mim de verdade ter você lá comigo, a gente vai poder conversar bastante, vai ser muito bacana, beleza? E como eu falei, eu sou professor lá no Udemy e eu estou agora nesse momento produzindo um curso chamado Como Amar a Deus. É um curso voltado para você que está construindo sua fé ou para você que está passando por momentos difíceis com Deus e está nesse processo de reconstrução. O tema que eu vou estar trazendo hoje sobre dúvidas e tudo mais, eu falo mais disso lá no curso. E se você tiver interesse em saber mais, é só ir aqui no link da descrição, entra no grupo do Telegram e lá no grupo do Telegram a gente vai estar passando todas as informações sobre o curso, como é que vai ser, quanto que é e tudo mais. Entra no grupo lá. E se você está vendo esse vídeo um pouco depois, não se preocupa, o link do curso já deve estar aqui na descrição também, então dá uma entrada, vê direitinho as aulas, como é que funciona. Eu espero de coração que possa te ajudar, que possa edificar a sua vida, o conhecimento que vai ter nesse curso para você, beleza? Então bora lá, vamos para o conteúdo, vamos pensar aqui como que nós podemos lidar com a dúvida. E antes de mais nada eu quero te perguntar, coloca aqui nos comentários como que você lida quando você tem certas dúvidas e questionamentos sobre Deus. Eu quero construir aqui nesse canal uma certa corrente do bem, onde você está aprendendo aqui por meio do que eu estou falando, mas eu também quero aprender com você por meio dos comentários, e outras pessoas que forem assistir o vídeo e ver os comentários vão também sair edificadas. O meu propósito é que todos nós possamos ser edificados com os nossos conhecimentos e vivências que a gente tem com Deus. Então coloque aqui nos comentários como que você pessoalmente lida com as dúvidas, com os questionamentos quando eles vêm no seu coração. Tranquilo? E a primeira coisa que eu quero dizer para você aqui é: não tenha medo das dúvidas. Você não deve ter medo de duvidar ou de questionar Deus. Muitas pessoas na Bíblia, próprio Pedro, se você vê o relacionamento de Jesus com Pedro, Pedro era aquele cara que mais questionava, que mais perguntava, que mais queria saber. As dúvidas, elas têm sim um papel fundamental na nossa fé. E quando a gente questiona Deus com um coração genuíno de querer saber, na verdade nós estamos se aproximando dele. Não é um questionamento, onde a gente aponta o dedo, onde a gente quer fazer com que a Bíblia se assemelhe ali à nossa própria ideia e pensamento. Não. Quando nós queremos entender para de fato compreender as verdades bíblicas, isso nos aproxima de Deus. A gente não pode deixar que as dúvidas sejam tão fortes no nosso coração que na verdade nos afastam de Deus, nos fazem achar que nós não somos maduros suficientes, sábios suficientes para entender aquilo, onde as dúvidas elas se tornam tão poderosas na nossa mente que nós nos sentimos na verdade desconectados de Deus ao invés de conectados a Ele. A dúvida ela é boa e ela deve ser valorizada, quando a gente olha para essas dúvidas e questionamentos e a gente vai atrás de Deus. Isso é muito bom, isso faz parte de um processo saudável, maduro e espiritual na nossa construção de fé, na nossa construção do relacionamento com Deus. Porque eu sei o quão frustrante é quando a gente vai de fato perguntar algo genuíno e a gente ouve assim frases como: é assim porque Deus diz que é, ou é assim porque a Bíblia fala que as coisas são assim. Eu sei que isso é muito difícil. Quando eu estava na minha construção de
fé, eu já passei por vários momentos de dúvida mesmo. Já cheguei a duvidar a minha fé, quase indo para um lado aí do ateísmo. Já cheguei a duvidar bastante outras religiões, se eu sou cristão porque minha família é cristã, ou porque eu cresci num ambiente cristão, ou se de fato isso faz sentido para mim. Teve uma época que eu comecei a estudar sobre outras religiões, sobre budismo, hinduísmo, candomblé e várias outras religiões, porque eu queria entender o que elas falavam, como é que era, e se eu estava seguindo o cristianismo simplesmente porque sim, porque Deus disse para seguir. Então, ao longo da minha vida, eu fui me questionando a mim mesmo, meu coração, colocando diante de Deus essas coisas e estudando outras religiões, estudando outros processos, outras visões de mundo. Então, tudo isso foi ajudando, né, a galgar a minha fé. Eu estudei muito sobre o Gênesis, como é que Deus criou o mundo, quais são as relações entre a fé e a ciência. Eu estudei bastante também sobre a Trindade, eu queria entender essa ideia da Trindade, como é que Deus é trino, né? Mas é um, mas é três. Como funciona tudo isso? Esses questionamentos eu fui trazendo para Deus, eu fui lendo livros, eu fui conversando com irmãos mais maduros do que eu, conversando com outras pessoas até que não são cristãs para entender outras coisas. E quanto mais a gente vai se aprofundando, unido a Deus, unindo a isso o serviço, né, na igreja, o serviço na família, unindo isso a outras disciplinas espirituais, coração, estudo, tudo mais, quando a gente faz isso com um coração sincero, a gente não está se afastando de Deus. Muito pelo contrário, nós estamos reconhecendo, e pelo menos foi isso que aconteceu na minha vida. Quanto mais eu questionava, quanto mais eu queria saber, mais eu entendia quão maravilhoso é Deus, o quão maravilhoso é o cristianismo, o quão incrível é, né, de fato viver de acordo com a sua vontade. Eu lembro que teve uma época que eu estava tão bitolado nessas coisas mais teológicas e de fé e ciência que eu tive que parar tudo e eu tive que estudar sobre amor e graça, porque eu estava vendo Deus já como, sei lá, um ser inalcançável ou muito abstrato. E eu precisei parar tudo e falar, não, vou estudar sobre amor, vou estudar sobre a graça, vou estudar sobre oração, vou tentar ver Deus como meu amigo, como meu pai. E eu comecei a pensar, poxa, como é que eu vou conhecer Deus? Como é que eu posso conhecer a Deus? Né? E aí eu pensei, pô, quando eu tô com os meus amigos, cada dia eu faço algo diferente com eles. Então eu vou fazer assim com Deus, cada dia eu vou fazer algo diferente. Então nos meus momentos de devocional, tinha dias que eu só orava, tinha dias que eu só louvava, tinha dias que eu só lia, tinha dias que eu fazia uma coisa ou outra, mas eu buscava cada dia ver algo diferente para tentar enxergar em Deus, não esse apenas Deus que vive lá no trono, né, abstrato e distante, mas esse Deus também que é meu amigo, que é meu pai, que está ali comigo, que anda comigo todos os dias, que vive dentro de mim. Então tudo isso é um processo que eu passei na minha vida, talvez você passe também na sua vida de diferentes maneiras, mas o que eu quero trazer aqui para você é saudável a gente questionar, desde que a gente esteja com o coração sincero ali diante de Deus, querendo saber, e especialmente com a ajuda, o auxílio de pessoas ao redor, né, para nos guiar nesse processo todo, né, para que de fato a gente não faça isso com um coração crítico, né, de certa maneira, criticando ali a palavra de Deus, mas de fato tentando entender, né, o que significa cada uma dessas coisas. Para cada um de nós isso vai ter respostas diferentes, para cada um de nós vamos ter tempos diferentes para achar as nossas respostas, mas Deus, Ele é fiel e Ele sempre vai caminhar com a gente nesse processo e nos ajudar nesse processo. Então eu quero te dar alguns conselhos práticos agora para você poder, né, viver isso de maneira saudável, né, esse momento de dúvida e tudo mais. Primeira coisa, foque no longo prazo. Né? Muitas vezes quando você for estudar, questionar, né, responder ali, achar respostas para suas dúvidas, às vezes essas dúvidas não vão ser respondidas rapidamente. Muitas das minhas dúvidas pessoalmente demoraram 2, 3, 4 anos, tem várias dúvidas que eu ainda tenho e que mesmo caminhando com Deus aí quase 15 anos, isso ainda não foi respondido para mim e eu continuo confiando. Eu acho que esse é um ponto importante, né? É um processo de longo prazo e é também um passo de fé que a gente dá. A gente precisa entender que com Deus a gente vai, ao longo da nossa jornada, a gente vai conhecendo novas coisas, desvendando novos mistérios e de fato isso é um processo que vai requerer de nós fé. Às vezes nós não entendemos certas questões da Bíblia, mas Deus ele fala, olha, confia em mim, você vai entender, vai ficar claro para você no momento, eu só quero a sua fé, eu quero que você acredite. Às vezes Deus fala isso pra gente. Em muitos momentos eu não entendia a questão da fé e da ciência, eu não entendia a criação do mundo lá no Gênesis, eu não entendia várias coisas, mas Deus ele falou, confia em mim.
Demorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu fui estudando, eu fui pesquisando, eu fui tentando descobrir e no fim eu fiquei em paz, eu consegui achar respostas que foram me satisfazendo, que foram fazendo sentido para a minha fé, para o meu relacionamento com Deus, fortificando as minhas bases. E isso é uma coisa também que demora, né? Precisa de fé, precisa de confiança em Deus nesse processo. E aí vem um outro conselho para te dar também, que se a gente acredita em Deus, se nós temos fé e confiança de que Ele é o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, todas as nossas dúvidas vão ser respondidas. Talvez não em vida, mas quando estivermos na glória com Ele, essas dúvidas também vão ser respondidas. Com Deus e em Deus, não importa o tempo que demore, 1 hora, todas as nossas dúvidas vão ser respondidas. Por mais que a gente não consiga responder tudo hoje, com certeza, com Deus, todas essas respostas vão ser respondidas lá no futuro. E isso me enche de esperança, me enche de fé e me ajuda a ter paciência comigo mesmo e confiar nesse processo, né, para a solução e resposta dessas dúvidas. Então, por fim, o último conselho que eu posso te dar é: não deixe de se relacionar com Ele, não deixe de se relacionar com Deus. Continue próximo a Ele, continue buscando, vendo as questões, entendendo que vai ter estudos que você vai fazer que são mais rápidos, vai ser estudos que você vai fazer que são mais demorados, que vai ter coisas na sua vida que são, né, de fato vão ser demoradas também para você não só entender, mas colocar em prática. Não deixe de se relacionar com Deus. Continue orando, continue estudando, continue meditando, jejuando, continue servindo, participando de uma comunidade de fé. Não se deixe, né, se isolar por conta das suas dúvidas. Que essas dúvidas possam, na verdade, te trazer para mais perto de Deus, te trazer para mais perto dos irmãos e com isso tenha fé. Deus ele vai responder todas as dúvidas no momento certo, seja aqui, seja depois, mas a gente tem uma esperança sólida nele, de que ele está conosco e de que tudo vai ser revelado no fim dos tempos, né? Então isso é muito, muito legal. Eu espero de verdade que esse pensamento te ajude a lidar com as suas dúvidas de maneira mais leve, a entender que isso faz parte e entender que isso é bom, desde que a gente esteja com Deus, vivendo com Ele esse processo como um todo, beleza? Se você gostou desse conteúdo, quer saber mais, quer entender como funciona mais essa reconstrução e construção desse amor a Ele, aqui no link da descrição tem os links para o grupo do Telegram, para você se informar mais, saber como funciona esse curso, como amar a Deus, né? E se o curso já estiver no ar, dá uma olhada no link e vê se não tem já o link para o próprio curso, e aí lá você vai poder já ver as aulas, ver como é que funciona. E eu espero de verdade que a gente possa se ver lá no Udemy também, continuar aprendendo e construindo nossa fé, edificando uns aos outros. Mas e aí, coloca aí nos comentários o que você achou disso que eu falei. Isso te ajuda a lidar com as suas dúvidas? Isso te incentiva, te encoraja, te dá mais esperança, isso que eu falei? Me diga aí o que você achou do nosso tema de hoje, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Valeu, grande abraço!